Olá, eu sou a Lili Mello, instrutora de artesanato da Fundação Cultural de Brusque, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pinta o cacho de uva. Para estar fazendo ela nessa tonalidade do roxo bem escuro, eu vou estar usando o azul petróleo, que eu também poderia estar usando um azul marinho, o uva, também podendo ser substituído pelo vinho, e o púrpura, que também a gente pode estar utilizando outra tonalidade de vermelho. Para as folhas, eu utilizei o verde pinheiro, o verde maçã e o amarelo bebê. Poderia substituir por uma tonalidade de verde escuro e outra claro, sem problema nenhum. E o amarelo bebê poderia ser substituído pelo marfim, o erva doce ou até mesmo o verde bebê. Para dar um realce, como sempre, na iluminação a gente usa o branco e para escurecer o sépia. Nessas folhinhas também eu dei um toque a mais com o laranja. Vamos lá agora conferir como é que a gente faz o desenho e a pintura? Para começar a fazer o nosso cachinho de uva, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um risco aqui na parte de baixo para eu ter uma noção de espaço. E depois eu vou começar a circundar mais ou menos o formato que eu quero que meus cachos representem. Olha, deixa eu tentar passar ele mais forte, esse meu traço, para a visualização ficar boa. Esse traço eu tô passando bem forte para mostrar para vocês. Porém, na hora de fazer, o ideal é a gente fazer ele bem clarinho, porque a hora que a gente começar a aplicar as uvas, as bolinhas, fica mais fácil. E aqui eu vou colocar outro, se quiser pode estar fazendo só um. Não tem problema. Ficou um desenho bem simples. E agora eu vou começar, mais ou menos aqui do meio, eu vou botar o primeiro círculo. E vou criando as próximas uvas sempre no entorno desse meu círculo inicial. Uns círculos maiores, outros menores. Eu posso sair um pouco desse meu risco aqui que eu fiz. Eu fiz mais forte, como eu disse, o ideal seria fazer mais fraquinho, exatamente por isso, porque algumas vezes eu vou estar saindo dele aqui, ó. E vou, então, agora fazendo esse processo de colocar várias uvazinhas aqui em toda essa forma criada, nessa e nessa daqui também. Quando chegar um desenho satisfatório aqui do meu formato de uva, eu vou então tá colocando o caulezinho aqui, ó, nessa maior. Aqui ele ficou um pouco largo, ó. Eu vou ajeitando sempre a borrachinha, apaga, volta, até ficar com o desenho bem do jeito que você quer. Ainda tá meio largo aqui o meu, eu vou afinando. E agora a gente vai incluir algumas folhas nesse desenho. Eu vou tirar um pouco essa minha folhinha aqui para vocês, para estar mostrando como é que a gente faz a folha da uva. A folha da uva, ela vai parecer 3 folhas unidas. A gente faz quase e praticamente assim, ó, 3 folhas normais unidas. Vamos fazer aqui, ó, bem forte, para melhorar a visualização, ó. E elas se unem aqui neste formato. E a gente então vai estar incluindo no nosso desenho algumas dessas folhas. Mais ou menos vai de acordo com cada um. Eu vou estar fazendo algumas, não muitas.
fazendo uma aqui saindo por trás, outra vindo mais aqui em cima. E assim eu vou estar incluindo as minhas folhas de parreira. Ficou bem claro? Eu vou passar um pouco mais forte aqui o meu traço, para vocês visualizarem. Então, as folhas vocês vão criando de acordo com o que vocês quiserem. Eu vou estar deixando no link da descrição alguns desenhos, alguns traços de cacho de uva para vocês estarem se inspirando nos formatos e na distribuição de folhas e de cachos. Vamos terminar então de acrescentar as folhas, cada um no seu estilo, cada uma no seu estilo, usando como referência os traços que eu deixei ali na descrição ou até mesmo esse meu desenho aqui. Eu vou, acho que, colocar mais uma folhinha aqui embaixo e já vou passar para o meu paninho o desenho. Depois de passar do meu risco, eu começo a fazer pelas uvas, porque eu preciso que elas sequem para eu dar o acabamento. Eu já fiz o cacho desse lado e agora eu vou estar fazendo esse aqui junto com vocês. Aqui no vídeo tá aparecendo bem os poros do tecido, mas depois que solta, porque aqui ele tá bem esticadinho, depois ele normaliza. Eu pinto uma por uma das bolinhas, tá? Sempre limpando bem o pincel entre as três cores que a gente vai utilizar. Vamos estar passando o clareador em toda a parte que a gente vai estar pintando e eu já volto. Depois que eu passei clareador em tudo, eu vou pegar um pincel chato 2 ou 0, porque as minhas uvas são bem pequenas. Se eu estivesse fazendo elas um pouco maiores, eu poderia estar usando até um 4 ou um 6. E eu começo sempre da ponta para fora. Nunca se começa por aqui. A gente vai estar pegando o tom mais escuro. Eu tô usando o azul petróleo, mas poderia ser o azul marinho, um azul bem escuro. E aqui nas partes que estão por baixo, a gente vai estar contornando com esse azul escuro. Tiro o excesso de tinta e trago esse azul pro meio, sem chegar na pontinha dela. Se eu tiver outro pincel fininho que nem esse, eu troco, senão eu vou lá, lavo bem, tiro esse azul do meu pincel e vou vir com aquela tonalidade de uva. Se não tiver uva, pode ser o vinho ou uma tonalidade próxima a isso, quase um bordô. Venho com esse tom e faço a parte de baixo da minha uva, arredondando e puxando ela para cima do azul. Limpo novamente meu pincel e agora eu venho com o púrpura ou uma outra tonalidade de vermelho que você estiver usando e faço a outra metade externa da bolinha. E puxo ela tanto para cima do azul como para cima do uva. Posso estar reforçando ela para ficar bem nítida essa primeira parte do vermelho. Agora eu vou dar um zoom um pouquinho maior para estar fazendo com vocês a próxima aqui. Então, com o azul escuro, eu faço essas partes aqui, ó, que são os biquinhos dela, que eu sei que aqui ela tá embaixo. Faço esse contorninho, puxo pro meio, troco para tonalidade, sempre com o pincel bem limpinho. Troco para aquela tonalidade do uva, onde eu vou fazer a parte circular dela, a parte inferior. Puxo esse uva para cima do azul, vou reforçar ele um pouquinho. E agora eu venho com o vermelho, fazendo a metade superior.
e fazendo essa mescla entre as três cores. Vamos fazer em todas elas. Quando chegar aqui nessa parte que tá bem para cima, que começa a descer, eu volto com vocês pra gente tá fazendo essa parte aqui de dentro da uva. Deixa eu diminuir um pouco o zoom. Essa parte aqui a gente vai voltar para tá fazendo juntas. Chegando aqui no meio, a gente tem essa que ficou bem redonda em cima, que foi a nossa primeira uva, né? A nossa primeira frutinha. Então, a gente vai botar só um pinguinho suave de azul nela e esfumar. E já vem com um pincelzinho sujo mesmo, pegando uva e fazendo a parte de baixo dela. Limpo o pincel e vamos lá no vermelho. E vamos arredondar essa nossa uvinha, esfumando esse azul do centro. Certo? E agora essas no entorno aqui, a gente começa a mudar a localização do azul. Antes o azul estava daqui para lá, agora ele vai ficar daqui para cá, porque a nossa luz está vindo de frente. A gente tem que ver que é a parte que tá embaixo que a gente pinta com o azul. Venho para cá agora, coloco o uva e aumento bem aqui com o meu vermelho, porque essas aqui estão mais em cima. Eu tô sempre tirando o excesso de tinta do pincel, tendo esse cuidado. Eu vou dar um zoom maior agora, pra gente tá fazendo juntas mais uma dessas uvinhas. Vamos fazer essa daqui bem junta da do centro. Eu vou contornar a parte que tá ali por baixo, limpo o meu pincel e agora eu puxo, porque eu tô com bastante clareador no meu tecido, então eu posso estar sempre limpando bem o pincel. Agora eu vou lavar antes de pegar o uva, porque eu não quero ficar com nenhum resquício desse azul. Na parte virada para baixo, eu aplico o uva. E na parte virada para cima, eu venho com o vermelho. Mesmo que nessa parte virada para cima tenha um pouco de azul, a gente passa o vermelho por cima e dá uma esfumada. E assim a gente vai seguir fazendo todas as outras até acabar. Feito essa parte de pintura das frutinhas uma por uma, a gente tem que deixar secar para vir aplicando isso que eu já fiz aqui na pontinha, ó, que é a luz seca. Enquanto ela seca, daí a gente vai voltar para fazer as folhas e o galinho. Para fazer a folhinha, eu preenchi toda ela com o amarelo bebê. Podia ser o marfim, o erva doce, até mesmo o verde bebê. Só uma tonalidade um pouco mais clara. Tô preenchendo com um pincel mais largo, porque eu quero ela toda preenchidinha nesse amarelo. Eu já passei bastante clareador para deixar ele bem suave, bem espalhado. Não sei se vocês estão ouvindo o vento. Pois é, chegou o ciclone. Então, depois de feita essa parte com o amarelo bebê, nós vamos agora pegar o tom de verde mais claro que eu escolhi aqui. Eu tô usando o verde maçã. Mas vocês podem estar usando o verde abacate, uma outra tonalidade de verde mais claro. E eu vou pintar, como eu fiz aqui uma parte vermelha nas minhas uvas, essa parte de cima eu vou vir contornando com esse meu verde claro. Ó, só nessas partes mais para cima.
Aqui no meio, ó, onde eu botei o risco, tenho uma parte que é um pouco mais para cima. Depois do contorno, eu sempre dou aquela esfumada, puxando para o meio. Para ele mesclar com o amarelinho. Vou repetir em todas as minhas folhinhas, ó. A parte de cima, a parte que tá virada para cima. Aqui ela muda de lado, ó. Eu passo, então, o meu verde claro e venho esfumando ele, trazendo para dentro. Vou fazer em todas as folhas. E agora, com o verde pinheiro, então, eu vou vir fazendo o contorno do outro lado da folhinha. Sem colocar muita tinta no meu pincel, eu vou contornar essas partes opostas de onde eu apliquei o verde claro, inclusive aqui no meio, ó. E já puxo o galinho para lá. Limpo o meu pincel e dou uma esfumada, puxando esse meu contorno pro meio da minha folha. É uma folha bem simplesinha de fazer e bem fácil. Aqui, ó, como ela tá por baixo da uvinha, eu posso vir e colocar um pouco desse meu verde escuro e esfumar ela, trazendo para o meio da folha. Faço o mesmo processo em todas as minhas folhinhas agora. Depois de pintar as folhinhas, eu vou pintar o caulezinho. A metade que tá para cima dele, eu vou aplicar esse meu verde pinheiro aqui bem escuro. E agora, eu vou vir com o sépia, aplicando na outra metade que tá para baixo. Vou aplicando bem aos pouquinhos, ó, para não fazer como eu fiz agora aqui, ó. Eu borrei um pouco, mas como é um caulezinho, ele pode ter essa irregularidade. A gente tem que cuidar para fazer com bastante cuidado o nosso trabalho. E agora, com o pincel bem fininho, a gente vai dando uns retoques aqui, ó, nesse caule, botando só uns toquezinhos mais escuros com o próprio sépia, ó, subindo um sombreado na base das folhinhas. A gente pode também estar colocando, ó, aqui nessa ponta mais escura, um pinguinho de sépia e puxando para deixar ela um pouco mais escurecida, ó. Que bonitinho que fica. A gente aplica só na pontinha, deixa eu dar um zoom ali. Ó, eu apliquei só um pouquinho na ponta e agora eu puxo para baixo e já dá uma definição bem diferente na minha folhinha. Aqui na parte central também eu vou riscar com o sépia e trazer ele um pouco para cima. Vou repetir essas pontinhas aqui em todas as minhas folhas. Se quiser deixar um tom mais amarelado, envelhecido, também vale tá colocando um pouquinho de laranja. Fica bem bonito também. Eu vou até pegar o laranja ali para fazer uma com vocês dessa forma. Eu vou fazer nessa mais de cima, eu vou botar um pouquinho, mas bem pouquinho de laranja no lado onde eu botei o verde claro, ali na ponta. Já que nessa outra ponta eu utilizei o sépia para dar esse tom um pouco mais envelhecido.
de folha mais de outono, assim. Sempre só um pouquinho e esfuma com bastante cuidado para não ficar aparecendo as duas tonalidades, e sim somente a transição. Com as minhas folhinhas pintadas e as uvas já secas, nós vamos então aplicar agora a luz seca. E a gente vai pegar um pouquinho de branco na ponta do pincel. Eu tô usando um pincel fininho aqui, ó, porque as minhas uvas são bem pequenininhas. Vou limpar no paninho, eu vou tirar todinha a tinta, eu vou deixar o pincel levemente sujo. E no encontro entre o azul e o vermelho, eu vou tá criando uma vírgulazinha assim, ó, para aplicar uma iluminação em cada uma das minhas uvas. É importante que já esteja bem seco e o pincel é só um pouquinho, ó. Ali onde eu limpei, eu vou lá mais vezes e busco quando começa a ficar sem tinta. E a gente vai aplicando nesse encontro entre o azul e o vermelho, na parte de cima das uvas. Depois de aplicada a luz seca, para o meu desenho não ficar flutuando, eu vou estar colocando uma sombra. Lembra que lá no começo, quando a gente fez o desenho, a gente traçou uma linha reta? Pois bem, a gente vai estar fazendo mais ou menos isso, ó. Deixando essa linha aqui, eu nem cheguei a marcar. E eu vou pegar o diluente, vou colocar bastante diluente e vou sujar um pouquinho o meu pituá no sépia, só para fazer uma tonalidade de sombra. Não é muito, ó, eu só peguei um pouquinho no pituá e agora eu vou misturar bem nesse diluente para estar criando a minha sombra. Como eu usei o pituá para misturar aqui essa tinta, eu vou tirar o excesso aqui e vou limpar meu pincel. Já com depois dessa limpeza, eu já começo a aplicar uma sombra aqui por baixo. Vou pegando aos poucos ali, sem esfregar muito. E no entorno dela, eu vou criando uma sombra bem suave, que o meu cacho de uva tá criando aqui. Essa parte aqui que é menor, na parte de cima a gente faz uma sombra menor, e essa parte, como ela aumenta aqui, a sombra desce um pouco. Essa daqui, que é maior, vai descer também. E a gente tenta ir fazendo a sombra mais ou menos com o mesmo contorno que a gente fez lá em cima. A parte mais escura a gente coloca junto da uva e vai abrindo a tonalidade para baixo até se esvair a tinta do pincel. Vamos aplicando com bastante cuidado, criando essa sombra no nosso desenho. Eu peguei um pouquinho de amarelo e diluí naquela minha mistura do sépia para criar então agora aqui, ó, no entorno das minhas folhinhas, um leve sombreadinho. É quase feito só com umas batidinhas assim, bem na parte central, sem fazer muito sombreado. Só para dizer que a gente colocou uma coloração no entorno das folhinhas. Para dar um bom acabamento, a gente vai vir agora com a tinta branca e um pincel fininho
Naqueles pontos onde a gente utilizou o verde claro, nós vamos estar fazendo um contorninho com o branco, de uma forma bem suave, trazendo ele um pouco para dentro. Só para salientar que aqui é a parte mais clara da nossa folhinha. Trabalho a ranhura dela também, no branco. Posso vir dando uma esfumaçadinha para ele não ficar tão riscado, tão marcado. E vou dando esse acabamentozinho com a tinta branca. Depois de iluminar aqui com o sépia, eu posso estar com o branco, desculpa. Eu posso vir com o sépia, criando alguns raminhos bem fininhos. Opa! Só para aumentar o volume da minha peça. Eu tô usando um pincel chanfradinho, mas podia estar usando o zerinho ou qualquer outro. A uva, ela tem uma característica de ter uns raminhos que parecem uns cachinhos assim, ó. Eles ficam enroladinhos. E aí a gente pode estar criando alguns desses enroladinhos assim, outros retinhos, só para aumentar o nosso desenho e ele ficar mais bonitinho. Finalizando os últimos detalhes, tá aqui o nosso paninho pronto. Agora é esperar secar para a gente conseguir tirar ele da tabuinha e ver o resultado final.